Ah, ficou até bonitinho, vai. Ficou lindo. Amor e saúde, porque também é com amor, né? Doutor Roberto Navarro, bem-vindo mais uma vez. Obrigado. Que alegria ter vocês aqui. Obrigado. Nossa Nutrichef Malu Lobo, que Tamo junto. gostoso. Tamo junto, que o papo hoje é sobre gordura abdominal, que é aquela gordurinha que não tem jeito, todo mundo reclama. Fala, gente, mas já fiz de tudo, não sai. O que acontece com essa gordurinha, doutor? Olha, eu vou falar que é um tema que daria aqui horas e horas de bate-papo, mas verdade. o aumento da gordura na barriga, né, abdominal, para a visão do médico, até onde é só um incômodo estético, né? Aquela calça que você vai vestir, fica um pneuzinho, né? Você fala, caramba, que chato esse pneuzinho, não sai, que É uma a gordura barriga localizada, invertida né? para frente. Né? É a barriga invertida para frente. Que é a gordura chamada localizada, né? Tá. Quer dizer, parece que sai toda e aquela fica ali. E aquela né? fica. Você emagrece e tá ali. Tem aquela barriga que é um pouco maiorzinha, mas é porque depois de uma gestação, por exemplo, que fica aquela barriguinha, né? A musculatura fica mais flácida, aí leva um tempo para ela voltar ao normal. Mas tanto esse pneuzinho aí quanto a flacidez do músculo são incômodos estéticos, né? É óbvio que incomoda e a gente tem que correr atrás de corrigir. Mas quando a gordura na barriga começa a gerar risco na saúde, aí o médico tem que entender, opa, não é mais questão estética não, que é a gordura que começa a acumular lá dentro da barriga, que a gente chama de gordura intraabdominal ou visceral. Essa realmente tem que correr atrás porque aumenta o risco de diabetes, de hipertensão, doenças cardíacas, né? E pode ser diminuída também. Nós vamos falar quais os fatores aí que levam a todas elas chegarem aí, o que a gente faz para reverter, né? Eu acho que esse é o objetivo. Que maravilhoso. Eu tenho certeza que muita gente vai se identificar, porque realmente é um problema que muitas pessoas têm, né? Mas calma, calma, que aqui tem muita dica para você, tá? E aí, levando esse assunto pra cozinha, o que você preparou pra gente hoje, Malu? Camilinha, então, tem tudo a ver a alimentação com a barriga, né, gente? Então, a gente tem sim que prestar atenção naquilo que a gente come. Existem alguns alimentos que vão favorecer o aumento dessa barriga. E essa receita vem casar com o que o Roberto vai falar. Eu trouxe ingredientes que são todos com pouco carboidrato, e pouco carboidrato, nada de alimento refinado, certo. Que ele vai falar sobre inflamação também. Então, assim, gente, é uma receita simples, pouquíssimos ingredientes, barata, né? Barata, fica pronto rapidinho, então é mais fácil do que você ligar ali num fast da vida, entendeu? Então, assim, gente, não pode perder que essa receita está imperdível. É 1000 folhas de abobrinha. Com tomilho, é isso? Vai tomilho também? Vai tomilho, e Roberta vai explicar por que o tomilho vai. As ervas, as especiarias, né, gente, elas entram para saborizar um prato, mas também para trazer mais saúde, né? Principalmente, por exemplo, quem precisa cortar o sal. O tomilho, ele traz muito dessa comida, desse sabor mais salgado, sem que você precise exagerar no sal, né? Então, é uma das armas que a gente usa na culinária saudável, tá? Tá certo, é isso aí, ó. Então, daqui a pouquinho a gente vai aprender essa receita maravilhosa, porque agora, Malu, a gente vai ali, ó. Você viu que bonitinha a nossa Joaninha? Ela é a Joana, né? As meninas apelidaram de Joana, doutor. Parabenizar a produção aqui, ó. Olha que coisa mais bonitinha. Tá aqui. Não é? Ela não é muito fofa? Então, com vocês, a Joana, que é linda, está aqui, ó, para ajudar a gente nessa pauta e a entender um pouquinho, então, quais são esses fatores que causam e também os fatores que vão ajudar, né, doutor? Ó, quem está em casa deve estar percebendo que a barriga aqui da Joana, dessa, né, que vai ajudar a gente a fazer a pauta, essa bonequinha está um pouco acima, tá vendo? Parece que ela está com uma barriguinha aí acima do normal. Então vamos começar a falar cada fator que pode estar contribuindo com isso e retirando cada fator aqui, no final acho que ela vai estar com a barriga muito bonitinha. Bom, vamos lá, Camila. Vamos lá, primeira coisa, aqui eu coloquei a alimentação como um dos tópicos aqui a ser visto com carinho, porque queira ou não, talvez seja o primeiro degrau do erro. Se a gente falar só em calorias, Camilinha, é complicado, porque a gente fica contando calorias, né? Será que eu comi mais calorias do que eu devo? Se eu comi mais calorias do que eu devo e não gastei essas calorias, eu vou engordar? Teoricamente, sim, é uma conta meio que matemática na fisiologia. Mas o que eu estou comendo, em termos de alimento, impacta muito mais do que só o valor calórico. Por isso que eu quis começar a falar de alimentação, porque qual é o degrau aí de, né, que cascata de eventos vai culminando com o aumento inicial da gordura que deposita na barriga. Se eu tiver uma liberação excessiva de insulina depois de uma refeição, e isso a gente vai ter sempre que exagera nos carboidratos, não
Não vamos demonizar carboidrato. Não estou falando daquela boa fruta, daquele cereal integral. Certo. Esses não têm impacto na nossa saúde. Estou falando do açúcar de adição, as farinhas refinadas, a frutose em alta concentração, doces, refrigerantes, né? Por que isso é ruim? Porque deles vão vir glicose, desses alimentos. A glicose vai entrar no nosso sangue. Tá. Ok, se ela for utilizada como energia, a gente queimar, não sobra para reserva. Certo. Tudo certo. Então, um atleta, talvez ele possa comer um pouco mais, né? Aquele que vai gastar mais energia. Mas você que está em casa mais sedentária, toma cuidado, né? Porque você vai ter o seguinte prejuízo. Vai entrar muita glicose, a gente vai ter que jogá-la para dentro das nossas células. A gente tem que produzir um hormônio chamado insulina, que faz esse papel. Então, a gente vai ter um pico de produção de insulina proporcional a quanto ingerir de carboidrato refinado, de carga glicêmica alta, de açúcares, né? E essa insulina alta, ela vai começar a jogar a glicose para dentro da célula? Um pouco vai, sim. Só que não tem como jogar tanta se você está mais sedentário, se você não gasta muita energia. Essa sobra da glicose vai virar uma reserva. O corpo entende, poxa, eu não queimei essa energia, vou guardar para depois. E essa glicose vai virar gordura no corpo e vai para as regiões, principalmente abdominais e regiões centrais. Então, pico glicêmico e de insulina depois das refeições é o primeiro degrau para começar a acumular gordura. Se eu comesse o mesmo valor calórico, mas na forma de nozes, por exemplo, de uma oleaginosa ou de uma proteína, com o mesmo valor calórico, eu não tenho tanta liberação de insulina. Então, a gente tem que realmente ficar de olho nos carboidratos de carga glicêmica alta. Açúcares, doces, refrigerantes, refinados, talvez aí seja um primeiro degrau de prejuízo. Mas em relação à gordura, porque vamos supor, eu tenho ali a gordura visceral localizada e que não sai. Eu posso continuar consumindo gorduras, outros tipos de gorduras, gordura animal, enfim? A gordura, ela também se acumula como gordura no corpo, não é só a glicose do carboidrato. Tá. Senão fica parecendo, tira carbo, o resto pode. Né? Não, tem que tomar cuidado, porque a gordura que nós comemos, ela também se estoca como reserva energética, principalmente se a gente estiver errando em conjunto com o carboidrato. Talvez, se a gente colocar numa escala de erros, errar muito no carboidrato não é legal, nos refinados, né, nos açúcares, mas em seguida entra a gordura, porque o que vem da gordura chama ácido graxo. Para virar reserva de gordura no corpo, virar gordura corporal, precisa de uma outra estrutura chamada glicerol, senão ela não consegue acumular como gordura, a gordura que a gente come. E o glicerol quem dá é o carboidrato. Certo. Tá? Então, infelizmente, combinar os dois pode trazer muito prejuízo. Então, no fundo, a gente tem que tomar cuidado também com a gordura que a gente come. Não pode ser tão liberal assim, tem que tomar cuidado. E se eu estiver me alimentando de uma forma saudável, como comida de verdade, existe a possibilidade também da gordura não sair por isso? Aí tem relação com a quantidade que eu estou comendo? Tem. Não pode esquecer disso, Camila. Senão a gente acha que é só não preocupar com o total que eu como. Tem pessoas que comem saudável. Alimentos de verdade, evitam açúcares refinados, evitam refrigerante, doces, mas erra na quantidade do alimento saudável. Porque toda a sobra energética, calórica, vai ser estocada. Isso não tem como evitar. Vai virar gordura no corpo. Talvez em regiões menos intensas em relação à gordura visceral. Mas toda a sobra energética tende a virar gordura no corpo. Isso não tem como evitar. Senão fica parecendo mágico. Eu posso comer alimentos de verdade 10 quilos por dia e não vou ganhar peso. Vai ganhar peso e vai acumular gordura também. Mas a chance de aumentar mais na barriga com insulina alta é maior. E isso a gente tem que tomar cuidado com o que está colocando no prato e não só com o valor calórico. Tá certo. Pode tirar então esse Vamos tirar. Aqui, ó. Pode tirar. Bora. Deixa eu tirar aqui. Pela lateralzinha. Opa. Aí, tiramos. Ó, já tô gostando, hein? A barriguinha já tá ficando mais bonitinha, hein? É verdade, ó. Já tá ficando mais saudável. Então, ó, vou dar um recadinho, a gente volta, porque o próximo, então, são os hormônios. Aí, importante também, tá? Daqui a pouquinho, doutor. Tá legal. Já venho. Ó, daqui a pouquinho também você vai aprender a receita da Malu e ainda por cima um treino. Ou seja, tudo de bom nessa segunda-feira aqui no nosso programa. Voltando aqui então, ó, com o Dr. Roberto Navarro, a gente vai para a parte então hormonal. Isso. O que influencia? Há várias coisas, Camila. Primeiro que você pode ter um hormônio sendo produzido em níveis menores, eu vou falar quais são os mais preocupantes, que pode contribuir para um ganho de peso e também um aumento da gordura abdominal. Então a gente tem que ficar de olho na tireoide. Tem pessoas que estão desenvolvendo às vezes um hipotireoidismo, uma função inadequada da produção do hormônio tireoidiano, e isso pode contribuir para o metabolismo mais lento e você facilitar o aumento do peso, inclusive da gordura abdominal também.
E um outro hormônio que a gente tem que ficar de olho, na verdade, a gente tem vários aí, pelo menos uns 3 eu acho que de muito impacto. Certo. A própria testosterona em homens, quando a testosterona em homens a partir de uma certa idade começa a ficar um pouquinho mais baixo, também pode impactar numa facilidade maior em ganhar gordura abdominal. Tá? E a própria gordura abdominal no homem perpetua essa cascata, porque pode fazer com que a testosterona no homem fique em níveis mais baixos. Mulheres também, com um declínio muito intenso da testosterona, podem começar a ganhar gordura no abdômen com mais facilidade. Então tem que ficar de olho nessas medidas, né? Dosar, ver que nível está. Se tem um então a declínio reposição muito intenso, hormonal é importante. Pode ser importante nesse caso. Pode ser também, faz parte de toda a investigação. E quando você começa a aumentar aos pouquinhos a gordura na barriga, às vezes no início que ela está começando a aumentar, aquela lá dentro da barriga, que a gente chama de visceral, ali são produzidas substâncias chamadas citocinas pró-inflamatórias. E elas circulam no teu sangue e vão te trazendo prejuízo. Um deles é dificultar ainda mais a ação da insulina, que é a capacidade que a insulina tem de jogar com facilidade glicose para dentro da célula. Glicose dentro das nossas células é queimado. O que não pode é ela ficar circulando no sangue sem ter para onde ir. É isso que faz, quando sobra, ela se reservar como gordura no corpo, com a ajuda da própria insulina. E esse quadro a gente chama de resistência à insulina. E se o paciente tem a resistência à insulina, a gente tem que entrar com estratégias para quebrar isso, porque senão perpetua com muita facilidade, você aumenta a gordura abdominal, depois fica com dificuldade de diminuir. Mesmo às vezes comendo um pouquinho menos, fazendo uma dietinha mais ou menos, fala, puxa, não está indo. Porque você pode, não estou sentindo diferença na diminuição da barriga. Às vezes começa a emagrecer braço, perna e aquela gordura na barriga persiste. E isso pode ser por resistência à insulina que a gente tem que reverter. Tem tratamentos e estratégias médicas para isso, até suplementos que podem ajudar também. E o cortisol, que é um hormônio ligado ao estresse, que também pode contribuir. Tá? Aliás, o estresse é um dos tópicos aqui que a gente vai entrar já já. Tá? E eu vou falar do cortisol, do estrago dele no último tópico aqui, que a gente não pode perder também esse motivo que pode levar ao aumento da gordura abdominal. Agora, a gordura pode ocasionar alguma alteração hormonal e algum problema hormonal também pode ocasionar o acúmulo de gordura. Então, Camila, assim, não dá para saber quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha, meio que isso. Isso, você pode começar o problema, começando o problema hormonal de uma glândula que está produzindo inadequadamente, né, um hipotireoidismo, como eu referi, nós vamos falar também aí da questão da suprarrenal do cortisol, e a próprio aumento da gordura abdominal começa a mexer com teus hormônios, você perpetuar um problema ou dificultar a reversão daquilo que iniciou. Então, às vezes os dois estão em conjunto. E fazendo os exames, você vai ali provavelmente saber o que está prejudicando mais, vamos dizer assim, né? Então, vamos então tirar. Ela já fez os exames, tudo direitinho, agora está tudo certo. Já corrigiu a parte hormonal da Joana. E ela tá ficando mais feliz agora, ó. Aí a gente vai para a parte de exercício físico, que aí é fundamental, não tem nem o que falar, né? Não tem jeito. Hoje, cada vez a ciência comprova mais que a inatividade física, o sedentarismo, é um grande boicotador da saúde humana, né? E o exercício físico, óbvio. Primeiro que quando você está fazendo uma atividade física, um exercício físico, o teu músculo, por exemplo, está precisando de energia para continuar a contração, seja uma musculação, seja um cardio, né? Então precisa de entrar mais glicose dentro do músculo para gerar mais energia. Então a insulina começa a agir com muito mais intensidade. Então um dos tratamentos, não diria tratamento, mas de estratégia para quebrar a resistência à insulina é a própria atividade física. O exercício físico faz isso. Melhora muito a ação da insulina lá no músculo, porque ele está precisando de mais energia. E a atividade física, o exercício físico de longa duração, se você for fazer uma corrida ou uma caminhada, mas que dure muito tempo, a partir de um certo momento, de um certo tempo que teu músculo está contraindo repetitivamente, ele começa a necessitar também de mais combustível que não seja só glicose. Ele começa a acionar a gordura do corpo para virar energia. Então você começa a potencializar a diminuição da gordura corporal. Por isso que quem faz atividade endurance, pega aqueles maratonistas, né, que ficam horas ali, eles estão todos muito magrinhos. Eles consomem muita gordura no corpo. E para a gordura abdominal também, não que a musculação, exercício funcional não seja eficiente, também é. Mas o cardio, né, o aeróbio de longa duração, de maior tempo de exercício, também ajuda pra caramba. Olha só. Então, exercício físico é fundamental. Além de estimular hormônios importantes para o bem-estar, para a saciedade. Então, realmente é fundamental. Exercícios físicos, comer mais, desequilíbrio hormonal e estar sedentário,
esquece, é igual barriguinha. Entendi. Agora, vamos supor, tá, ok, eu estou me alimentando com alimentos saudáveis, tá tudo bonitinho, faço minha caminhadinha ali todos os dias, mas mesmo assim tá difícil. O que eu preciso? Diminuir a alimentação e a parte de exercício, de repente, precisa mudar? O corpo acostuma com aquilo que você está fazendo? Sim, você precisa mudar, condicionar com outro exercício, intensificar, né? Aumentar o tempo ou a intensidade, né? O quanto você está, ou intensidade, ou o que você está fazendo de esforço ali, né? Você pegar uma bicicleta e sair andando devagarinho é uma intensidade. Imagina você correndo essa bicicleta, é outra intensidade. Então a gente tem que pensar na intensidade e no tempo de treino. Para isso o educador físico acompanha e dá uma quebrada. Fala, não, você não está perdendo mais porque seu corpo já condicionou o que você já está fazendo, já acostumou. Né? Então você tem que quebrar essa zona de conforto. Então mexer no treino e às vezes na alimentação também. E muda para quem tem mais ou menos gordura? Por exemplo, eu não tenho tanta gordura assim abdominal, então eu não preciso fazer tanto exercício e nem diminuir tanto a alimentação. Agora, para quem tem mais gordura, precisa intensificar exercício ou não? Sim, tem essa relação também? Porque enquanto tiver reserva de gordura no corpo é porque tem sobra. Essa sobra pode ser porque você come e não queima tudo durante o dia, então se intensifica o gasto. Ou eu estou fazendo atividade física, mas o que eu estou comendo está repondo tudo que eu queimei. Porque tem isso também, né? Porque quem começa a fazer atividade física, às vezes não tá acho que virou super-homem porque fez meia horinha de caminhada. E dá fome. E dá muito mais fome, porque você gastou mais energia e às vezes, né, come mais. E tem que tomar cuidado, o quanto a gente come, ainda, Camila, é muito relevante o que a gente come. Por mais que você gaste no treino, o que você está comendo ainda vai influenciar no teu peso, na sua gordura corporal. Então a gente tem que somar os dois, né? Os dois, né? Se os dois estiverem bem feitinhos, eu acho improvável ter problema. Então vamos então, tá tudo resolvido, ela já está praticando exercício físico. Opa, tudo certinho. Pronto, já apareceu até a cinturinha dela. Que legal, adorei muito essa bonequinha aqui, viu, produção? Arrasaram. Seguinte, a próxima é o estresse que a gente já falou, né, que é importante, ele vai falar mais ainda, e eu vou dar um recadinho e já vem então, doutor. Bora lá. Até já. Até já. Olha, é o seguinte, voltando aqui agora para nossa Joana, que tá ficando mais feliz e mais saudável, tá ficando sequinha. Aí, o estresse que eu falando que então é algo muito importante. Ela já passou a questão. comer melhor, regulou teus hormônios, já começou a fazer exercício físico e agora a gente vai falar do estresse, né? O que é o estresse? É uma palavra linda, mas estresse é tudo aquilo que o corpo se sente incomodado, né? Pode ser emocional e pode ser físico o fator estressor. Mas por que a gente está olhando muito o estresse hoje como fator de aumento, até de maior tendência à obesidade? No estresse contínuo, vamos pegar pessoas que têm um sono ruim, por exemplo, que dormem mal. É um fator de estresse para o corpo humano? Isso traz grandes prejuízos. Então já está comprovado que alguns hormônios que vão ser produzidos em níveis maiores quando a gente está sob estresse contínuo. Estresse emocional, estresse no trabalho, estresse físico, excesso de exercício físico, eu estou falando de excesso, tá, gente? Que geralmente, de maneira correta, ele vai ser sempre bem-vindo. Mas vamos pegar o sedentário que dorme mal, está estressado no trabalho, né, conta para pagar, ele começa a ter uma produção excessiva de cortisol, que é um hormônio já muito divulgado como hormônio do estresse. O cortisol traz muito estrago quando produzido sempre em níveis altos. Ele é um hormônio chamado catabólico. Ele quebra a sua reserva de energia, você tem estoque de energia no teu corpo. Um é a gordura que está estocada e um tal de glicogênio que fica nos músculos. Ele quebra porque ele entende que você vai enfrentar uma guerra. Você vai precisar de força física para superar esse fator estressor. É uma reação animal, é uma reação de alarme. Então ele vai lá, quebra glicogênio do teu músculo, vira um monte de moléculazinha de glicose, quebra a gordura que está depositada embaixo da sua pele, não propriamente na barriga, a que a gente chama de tecido subcutâneo, é uma gordura que está embaixo da pele, ali tem reserva de energia, tem ácido graxo para ser utilizado, quebra e já imagina, você vai usar isso agora, você não vai para a luta, não vai entrar numa guerra? Sim. Mas não, você vai estar sedentário, seu estresse é emocional, você não lutou, não teve nenhum esforço físico, toda essa glicose, esse ácido graxo mobilizado que não foi usado, volta, o corpo entende. Agora, só que a glicose não vai voltar como glicogênio e essa gordura quebrada debaixo da sua pele, no tecido subcutâneo, não volta para lá, volta tudo para a barriga. E você começa a ter um depósito na região central por sobra energética, por um cortisol alto. E o cortisol ainda quebra um pouco de proteína do músculo para virar energia.
e não volta depois para o músculo para continuar no músculo. Você perde massa muscular sob estresse, a massa magra fica menor. Isso é terrível. Menos gasto energético, comida é combustível, o corpo é motor. Eu começo a ter um motor mais econômico com menos músculo, pelo efeito catabólico do cortisol, vai sobrar mais energia, mais glicose sobra, mais eu engordo. Olha que bola de neve. E quando você dorme mal também, tem insônia, no dia seguinte você aumenta um hormônio chamado grelina, que tem comprovação que é produzido no estômago, com uma fome excessiva e uma tendência de você buscar mais o alimento e, se não gastar, depositar na sua barriga de novo. Gente, então, realmente, o estresse, né? É um grande... E às vezes você não se dá conta, né? Sim. Porque é um problema emocional e muitas vezes, infelizmente, hoje às vezes a gente se acostuma com o estresse. Exato. Isso é normal. Aqui na cidade, onde a gente vive, os problemas, é normal ter estresse. E não é normal e às vezes você não está sentindo ali na hora, mas uma hora você vai ter aí os malefícios do estresse, né? Ele Exatamente. vai chegar. E aí, por exemplo, se a gente voltar a falar, por exemplo, a gente começou falando de alimentação, Opa, que hormônio. Vai soltar ali. Não quer soltar? Deixa eu ver. Não, tô com medo de soltar a bonequinha aqui. Aqui, ó. Peraí. Opa. Devagarinho aqui, ó. Opa, eu quero que ela fique com a barriga sequinha. Aí, agora foi, ó. Pelo menos. Esse colou bem. Né? Se a gente voltar, nós falamos primeiro de alimentação, falamos da parte hormonal, falamos de exercício físico. Se esses três não estiverem em equilíbrio, também pode piorar o estresse? Também. Porque o estresse ele é um fator agressor para o corpo humano. Se você tiver uma infecção, é um fator de estresse. Né? Se você tiver com desequilíbrio hormonal, não deixa de ser um fator que desregula o funcionamento do corpo. Então, no fundo, o corpo ele precisa de um equilíbrio de tudo isso para funcionar bem. Então, na verdade, a gente tenta ser didático, né, colocando um de cada um, mas todos eles se misturam. Tá. Né? Se a gente pegar a alimentação inadequada, o próprio estresse do dia a dia... Um vai interferir no outro. O sedentarismo, as alterações hormonais patológicas mesmo, de glândulas que não estão funcionando bem, no final não tem como. Você vai pagar um preço por isso e esse aumento da gordura abdominal, que na visão médica é preocupante quando é aquela intraabdominal, e fica uma dica aqui, você mulher que está assistindo a pauta, mede a circunferência da sua barriga de pé, com uma fita métrica dessas faces mais de costureiro, a barriga é na altura né? do umbigo. Na altura do umbigo. Passa ali, tá? E vê quantos centímetros deu. Mulheres acima de 88 centímetros, você está correndo risco na saúde, vai muito além da estética, tá? E homens, a partir de 94 centímetros, zona de atenção, acima de 102 centímetros, alerta. Você tá alerta, vai para o médico, porque você pode ter mais diabetes, hipertensão e desenvolver a síndrome metabólica. Tá certo. Esse é o grande perigo que a gente fica atento. Tem muito mais para a gente conversar aqui. Se você já mandou sua perguntinha, daqui a pouquinho nós vamos responder também no @VocêBonitaTV. Agora, doutor, a gente vai para o intervalo. Dicas para você rapidinho. A gente está de volta com muito mais. Voltamos e já estamos aqui, ó, preparadíssimos para aprender essa receita maravilhosa da nossa NutriChef Malu Lobo, que não brinca em serviço. Eu adoro quando ela vem aqui. Ela simplesmente, gente, vai fazer um 1000 folhas. Eu adoro esse nome, né? Bonito, né? Verdade. 1000 folhas. Tudo que tem esse nome de 1000 folhas é bonito. Da fome, né? Da fome, né? Desperta a fome. Só que esse é super saudável e delicioso porque é de abobrinha. Olha que coisa mais linda. Né? É facinho de fazer, como você já falou, né, Malu? Super fácil de fazer, pouquíssimos ingredientes, né? A gente consegue fazer algumas substituições, que eu acho que assim, acho que o mais importante, né, de tudo aquilo que o Roberto estava falando com vocês, né, e que a gente vem sempre falando aqui, gente, é o seguinte, é o hábito, é o dia a dia, né? Não é assim, vou fazer dieta, vou ficar um mês sem comer, não, se todos os dias você incluir uma alimentação mais saudável, equilibrada, praticar uma atividade física, você já está 70% aí do seu objetivo, né? Porque comer bem de maneira saudável é fácil, a gente que complica. Você vai passar os ingredientes ou o pessoal já tem os ingredientes? Já tem, pode começar? Então, bem lembrado, viu? Porque os ingredientes a gente coloca nas redes sociais, porque já tá tudo especificadinho, facinho para vocês, tá? No @VocêBonitaTV, no YouTube estará lá também, todos os ingredientes bonitinhos. Bom, bora lá então, Malu. Vamos começar. Bom, é uma pauta onde a gente precisa entender que nós não podemos usar alimentos muito ricos em carboidrato, principalmente os carboidratos mais refinados, não é, Roberto? Isso, exatamente. E o que nós estamos usando? Os alimentos mais ricos em água. Então, eu estou usando a abobrinha. Então, eu tenho a minha abobrinha aqui, baratíssima, e eu posso cortar tanto com a faca, gente, ó, eu posso pegar aqui e tanto cortar com a faca, fazer fatias finas, ó,
tá? Quanto eu posso pegar aqui, um desses aqui, ó. Descascador, Descascador, né? Ó, peraí, deixa eu colocar aqui assim, gente, porque vocês sabem que eu sou atrapalhada, né? Ó, e aí você faz também fatias finas, tá? Tá, vai ficando bem fininho assim. Isso. E aí, o modo de preparo dessas fatias, porque eu quero um mil-folhas. O mil-folhas, ele tem uma sensação, na hora que a gente vai comer, mais quebradiça, tá? Então, de mais camadas. De mais camadas e mais quebradiço, tá? De ser mais crocante. Isso, Roberto, obrigada. Então, o que eu vou fazer, gente? Eu vou temperar essas fatias e eu vou passar elas, a princípio, na frigideira, ou eu posso temperar elas todas de uma vez, Camila, sal, pimenta, azeite e colocar elas no forno, tá? Bom, minhas camadas estão aqui, acabei de untar minha panela, vocês sabem o que eu falo sobre panelas, tá aqui, ó. E aí, gente, tá aqui um segredo, eu não vou temperar antes, quando eu faço na frigideira, eu vou temperar na hora, ó, um pouquinho de sal, um pouquinho de pimenta, ó. Pimenta do reino. Pimenta do reino, tá? E eu vou aqui fazendo as minhas fatias, ó. Eu vou já até pôr um pouquinho aqui de... A pimenta é um termogênico, é isso? Tô certa? Ela ajuda nessa queima de gordura? Ajuda. Sim. Tá. Porque, e o que acontece também? Ela melhora muito a salivação, né? Essas especiarias, esses temperos, eles também ajudam na salivação, então a nossa mastigação também fica melhor. A digestão também. Só que na hora da gente comprar especiarias, né, a gente falou até sobre isso numa live, né, Roberto? A gente precisa tomar muito cuidado, porque o que a gente compra hoje, especiarias secas, que não vão ser passadas pelo calor, a gente precisa ter um cuidado especial, porque existe hoje uma contaminação muito grande de fungos e bactérias. Então você tem que tomar cuidado quando você compra a granel. Então você tem que preparar para usar. Então, como é que eu preparo? Bom, pimenta do reino eu gosto de comprar sempre ela em grãos. Compra, você pode colocar no forno, né, numa assadeira, só elas, tá? Qualquer coisa que você vai comer cru. Pode ser oleaginosas, podem ser especiarias. Você vai colocar numa assadeira, 10, 15 minutos de forno, 180 graus. Olha! Isso vai fazer com que você mate alguns fungos e micro-organismos patógenos. Não são todos, mas você já protege aí. Muito mais. E quem compra granel tem que tomar cuidado onde compra, gente. Pelo amor de Deus, não vai comprar em qualquer lugar. O armazenamento é muito importante. Se armazenar de forma errada, acho que pode ter fungos e tudo mais. Mas que legal essa dica, Malu. Ah, obrigada. Ó, e tá vendo, ó, eu vou aqui, ó, tá vendo, ó, eu vou dourar elas dos dois lados, Camilinha. Ó. Tá. E aí é só esperar dourar dos dois lados. Exatamente. Certo. Enquanto ela vai dourando, vou dar um recadinho e já venho pra gente continuar, tá? Ai, que delícia, gente. Sim, aqui, que né, tem tudo a ver uma coisa com a outra. Em que pé que estamos, Malu? Ai, a gente já tá... gente, eu falo, eu gosto de comida de preguiçoso, né? Aquela comida que rapidinho fica pronta. Ai, não é. Porque a gente não tem tempo, né? E quando tem tempo também a gente tá cansado, quer fazer outras coisas, né? Bom, ela vai grelhar. A coisa mais difícil que você vai fazer é, de verdade... fatiar a sua abobrinha, mas aqui em São Paulo você já compra ela fatiado. Existem vários lugares, né, que você pode já comprar ela fatiada. Então você não precisa nem se estressar. Não é nem difícil, é mais demoradinho, só vamos dizer, né? Isso, mas você pode ali pensando na vida e passando o negocinho, tá? Boa. Ó como é que ela fica, tá, gente? Ó, ela vai ficar assim, tá? Quando elas estiverem todas grelhadinhas. Dá pra fazer com berinjela também? Também, pode ser com berinjela. Super, super. É importante que seja mais rico em água, né? Mas você também pode, por exemplo, eu já fiz aqui algumas receitas com abóbora. Então você também pode fatiar a abóbora bem fininha e também fazer esse mil-folhas de abóbora normal, tá? Que ela também tem um índice glicêmico menor e etc. Aqui eu tenho então minhas abobrinhas já grelhando. Lembrando que eu também posso colocar no forno, tá, Cá? Posso colocar no forno e já fazer tudo de uma vez só, então é mais prático. Enquanto eu vou tomar banho, elas já estão ali no forno fazendo. E agora eu vou preparar o meu creme, tá? Eu estou usando aqui o creme de ricota light, tá? Poderia ser tofu aqui, sem problema nenhum, tá? Poderia, por exemplo, que tem que ser mais rico em proteína, né? Eu ia falar para fazer com inhame, mas o inhame já tem mais carboidrato, entendeu? Certo. Então teria que ser realmente um tofu soft, por exemplo, tá? Então eu tenho aqui o meu creme de ricota. Eu ensinei no programa passado, quem perdeu, não sei se você viu, Camilinha, eu ensinei a preparar o creme de ricota. Tá? Então vocês em casa, vocês têm essa receita. Que vocês vieram? Então tem lá no YouTube, gente. Pode ir lá, pode procurar. Legal. Perfeito. Estou usando 3 ovos, tá?
Ó, esse ovo aqui, que vai me trazer mais proteína ainda. Aí você vai falar, mas Malu, eu não como ovos, eu sou vegana, o que eu posso colocar? Gente, aí você vai usar um creme de farinha de grão de bico. Então, 1 xícara de farinha de grão de bico com 1,5 xícaras de água. Aí você deixa hidratar, tempera um pouco de sal, né? Pode colocar um pouquinho de azeite e você vai temperar isso, tá? Então, ela vai substituir os ovos. Vai ter a mesma carga de proteínas? Não, né, gente? Claro que não. Mas é uma opção para quem é vegano, tá? Certo. De você fazer. Pode ser a linhaça? Pode ser a linhaça também. Não tem problema nenhum, tá? Bom, então eu tenho aqui os ovos e o meu creme de ricota. Daqui a pouco eu vou tirar aqui, senão vai queimar. Ó. E eu vou misturando. Quer que eu diminua o fogo, alguma coisa? Pode pôr uns 4. Uns 4? Isso, por favor. Ó. E aí, gente, começam os segredinhos, Ai, tá? Que bonito. Não fica lindo? Tá mesmo. Ó, e é bem fácil, tá? Então, e você vê que você não precisa fazer um molho, você não precisa fazer, porque, eu vou fazer um molho branco, eu vou fazer um molho não sei o quê. Não precisa, seu molho tá pronto. O que eu vou usar? Oxe, gente, peraí. Tá vivo? Tá vivo. Tá vivo. Eu vou usar o tomilho. O tomilho, ele me traz um saborzinho mais amarguinho, que é do sal. Então, eu vou precisar usar pouco sal na minha comida, tá? Que isso é super importante. As pessoas exageram muito no sal, principalmente em casa. Elas esquecem que elas vão preparar vários pratos. Eu preparo o feijão, o arroz, a carne, enfim. E aí cada um deles você coloca sal. Quando você vai ver, gente, você extrapolou e muito a quantidade de sal. E o tomilho, ele também tem uma particularidade que eu estar usando aqui. Qual é? Olha lá, ó, meu é pink cérebro. Deixa o cérebro falar agora. Descreva o tomilho. Descreva, doutor. Você falou de termogênese, Camila. Que existe uma geração de calor num tecido que a gente chama de tecido adiposo marrom. Que é uma gordura, só que não é gordura de reserva, não é as banhas que a gente tem, não, tá? É uma gordura, chama tecido adiposo marrom, que fica em algumas partes do corpo humano. Ali se gera calor. Por que nosso corpo não é frio? Porque a gente gera calor o tempo inteiro no tecido adiposo marrom. Então, toda substância que otimizar a produção de calor no tecido adiposo marrom tem um efeito termogênico. Então, toda vez que a gente falar que o alimento é termogênico, é porque é a via que ele aciona, tá? E tem alguns alimentos que fazem isso, aumenta a expressão de proteínas que fazem a termogênese ser mais eficiente. É uma família de proteínas chamada UCPs. Então, o ácido ursocólico, que aumenta a expressão das UCPs também, é encontrada no tomilho, encontrada na casca da maçã, na sálvia. A canela ajuda a aumentar a expressão dessas UCPs, que aumentam a termogênese, a geração de calor. E o tecido adiposo marrom usa gordura do corpo também para gerar energia, para gerar calor. Não é só glicose do carboidrato, não. É o ácido graxo depositado na gordura do seu corpo. Perfeito. Então, quanto mais otimizar a termogênese do tecido adiposo marrom, melhor. Melhor. O tomilho nessa receita faz esse papel. Gente, essa receita aqui nada é à toa. Tudo tem um porquê de cada ingrediente. Então, se for possível, né? Fazer direitinho do jeito que a Malu está ensinando, vai ser melhor ainda, principalmente para esse caso, né? Perfeito. Exatamente. Excelente. Mas sempre a gente aceita substituições, né? Sempre os intolerantes à lactose, então você pode usar o tofu, foi como eu falei, eu não como ovo. Sim, é lógico que o ovo vai ter propriedades, né? Até mais, um aporte maior de proteína, mas, quer dizer, a gente tem que respeitar todo mundo. Então eu já falei aqui para você as substituições. Essa receita, ela vai gerar, gente, 2 formas dessa aqui pequenas, tá? Que é aquela ali que vocês estão vendo, tá bom? Bom, eu vou dar uma pequena untada só aqui, né, para na hora de eu desenformar. E você viu, Camila, como a gente usa pouquíssimo óleo, pouquíssimo tudo, tá? Quase nada. Quase nada. Então, é bem tranquila essa receita. Bom, tá aqui untada. O que eu vou fazer, gente? Ó, camadinha de abóbora, que tá bem, ó, se vocês forem olhar ela, vai ver que ela tá bem sequinha. Mas, Malu, posso fazer com ela seca, né, sem passar no fogo antes? Posso fazer ela crua, montada? Pode, só que ela vai dar mais água e aí vai aumentar o tempo de forno, tá bom, gente? Mas dá pra fazer sim. Direto, então. Direto. É que quando você faz assim, você dá essa grelhada, você ganha um sabor um pouco melhor. Com certeza, fica muito mais gostoso. E não junta tanta água. Fiz a camadinha aqui no fundo, ó, tá aqui, tá vendo? Por cima, gente, eu vou colocar o quê? Uma camadinha de
De creme? Do creme, exatamente, ó. Aí eu venho aqui, ó, eu vou fazer uma camada desse meu creme. Ó, ó que belezinha, gente. Lindo demais. Não fica lindo? Nossa. Ó, e aí por cima eu vou colocar o meu queijo. Poderia ter misturado o queijo aqui em cima? Poderia, gente, também, junto com creme, né? Porque ficaria também, né, as camadas ficariam uniformes, não tem problema nenhum. Você pode fazer aquilo que você achar melhor, que você quiser, tá? E assim vai, eu vou repetindo, Camilinha, ó, até acabar tudo. Foi o que você falou, são 1000 folhas, 1000 né? folhas. Então, quanto mais camada, melhor. Quanto mais camadinha, melhor, tá? E aí você vai levar ao forno 180 graus, tá, gente? Forno 180 graus por mais ou menos 20 minutos, né? Canso de dizer que forno é igual marido, cada um tem um. Tem o seu. Exatamente. Então vai olhando, tá? O meu, por exemplo, ele grelha em cima e embaixo, meu forno é elétrico. Então, esses fornos mais modernos hoje, elétricos, que tem um calor em cima e embaixo, eles vão assar mais rápido, né? Então fica de olho. Fica de olho, tá? Porque aí acho que é muito rapidinho, porque como a abobrinha já tá no ponto praticamente, né? É só o creme que precisa cozinhar. Exatamente, gente. E é uma receita que fica deliciosa. E o melhor, você pode congelar, tá? Congela, depois você descongela diretamente no forno, tá bom, gente? É bem simples. Vou fazer mais uma camada aqui, forno, eu sempre finalizo com queijo, tá, gente? E aí depois forno 180 graus. Eu já vou tirar a minha aqui pra vocês. 180 graus o forno? 180 graus. Perfeito. Ó, enquanto isso, tem perguntinha do público chegando no @VocêBonitaTV lá no Instagram. E eu vou ter que chegar mais pertinho, senão eu não vou enxergar. Vamos ver. A Mari, um beijo pra você. A digestão também é fator importante quando falamos de gordura abdominal? E a água ingerida durante o dia faz com que possamos ter gordura abdominal também? Entendi o que a Mari quis dizer. Boa, Mari. Obrigada, você, Mari. Beijo. A digestão inadequada, né? O alimento chega no estômago. É o primeiro lugar onde ele começa a sofrer a digestão. Então, a gente produz enzimas digestivas lá no estômago, principalmente o ácido clorídrico. Primeiro, se você beber muita água na refeição, você dilui demais o ácido clorídrico e a digestão do alimento, principalmente da proteína, fica menos eficiente. E quando chega lá no intestino, essa proteína mal digerida, ou até o carboidrato mal digerido, a gordura mal digerida, ela vai sofrer ali colonização de bactérias, você vai ficar estufada. Entendi. Então, às vezes, uma das causas de barriguinha não é nem a gordura que está lá, você está estufada por intolerância a alimentos ou por uma digestão inadequada do alimento, que é uma das causas de aumento, aquele estômago alto, né? Que você fala, puxa, eu fico com um estômago alto no final do dia. Nem sempre é gordura. Nem sempre é gordura, pode ser má digestão do alimento. Então, realmente tem, às vezes, a gente tem que prescrever enzima digestiva, às vezes, para esse paciente, ou descobrir se ele tem intolerância na digestão de algum alimento, inclusive lactose pode ser uma das causas. A mastigação também, a né? mastigação, que não respira. Exatamente, comer direitinho, né? Mastigar a quantidade, o número de mastigadas corretas, né? Se digerir mau alimento pode estufar a barriga. Às vezes pode ter alguma intolerância a glúten também que pode ter esse problema, né? A parte de intolerância alimentar tem que ser vista. Tá certo. Agora, a água no momento certo, ela é muito importante para eliminar essa gordura, né, também. Tem que se hidratar, Perfeito. Certamente. Só não ingerir muito líquido durante a refeição. Então, até 100 ml ainda dá para rolar. Meio copinho aí, dá para mais do que isso não é legal. Mais perguntinha do público. Vamos ver quem mandou agora. A Suzana. Obrigada, Suzana. No climatério, é comum ter esse aumento da circunferência abdominal? Os cuidados com a alimentação devem redobrar? Boa pergunta. Sim, até porque a gente chama de taxa metabólica, né? O metabolismo vai ficando mais lento. A partir dos 40 anos de idade, vai caindo 1% ao ano. Depois dos 50 principalmente. Mas isso a gente consegue combater intensificando a atividade física, mantendo massa muscular. Não pode entrar no climatério, ficar sedentário e perdendo massa muscular, comendo uma quantidade às vezes exagerada. Como seu gasto energético está menor, você às vezes comendo a mesma coisa começa a ver que está engordando. Então tem que rever sim, né? Eu acho que o grande objetivo é colocar a casa em ordem. Se está no climatério, faz a sua reposição hormonal corretamente, com o médico adequado, né, com o seu ginecologista, porque não tem por que sofrer por carência hormonal, por falta de hormônios. Isso é corrigível
raras contraindicações, respeitando, óbvio que tem algumas contraindicações, mas o médico sabe qual é e respeita isso. Mas eu acho que a alimentação tem que ser revista assim, não dá para chutar o balde, né? Lá aos 20 anos você chutava o balde, recuperava tudo mais rápido. Em uma semana. É verdade. Né? A partir de uma certa idade vai ficando mais difícil. Cuidado também, né, com os tratamentos milagrosos, né? Tem vários hoje. A gente tem que tomar hoje cuidado. Hoje em dia a gente tá um vai falando pro outro, tô tomando tal coisa, o outro vai tomar também. Fazer isso com orientação chip da beleza, não sei o quê. Meu Deus do céu. Olha, vamos só dar aquela pausa para contemplar essa beleza aqui. Gente, que coisa mais linda. E você viu que rápido? Lindo, prato de chefe mesmo. Olha, é muito gourmet, né? Muito lindo. Simples, gente. Simplérrimo de ser feito. Maravilhoso. Né? Lindo demais. Parabéns, Malu. Mais perguntinha? Dá pra gente ir comendo e respondendo? É? Assim, então vamos lá, ó. Jéssica, muito obrigada. Tá gostoso, Malu? Bom demais, né? Já vou experimentar. Ele é suspeito, né? Se ele falar ruim, eu também já jogo o garfo nele. Boa. Olha só o que a Jéssica perguntou. Como o diabético tipo 1 pode usar da atividade aeróbica de longa duração para mobilizar gordura abdominal sem sofrer com hipoglicemia? Tem que tomar um cuidado com a dose, porque na atividade física aumenta a circulação de sangue no músculo, que foi, né, no tecido subcutâneo, que foi feito a injeção. Então isso tem que ser visto sim com cuidado, senão você pode ter hipoglicemia. Então você tem que ir testando a dose que você pode aplicar antes de um treino e, obviamente, a intensidade do treino, quanto tempo vai durar. Mas isso é visto pelo endócrino, pode ser tudo revisto, a dose, o horário que você vai aplicar, mas isso é contornável, tá? O cuidado vai ser o mesmo em termos de alimentação. Não vai exagerar, ingerir muita carga glicêmica, né, para não ter hipoglicemia e não queimar isso que você planejou, né? Então você tem que fazer um treino correto para aquela carga de glicose que está entrando no teu sangue. Se sobrar, vai engordar também. E o próprio professor vai orientar, sim, né, gente? Total, ele está preparado para isso, né? Exatamente. Então ele vai te ajudar aí nesse... O que você faz? Gente, não é bom? Não tá gostoso? Malu, o que é esse 1000 folhas? Fácil, gente, tem que fazer, façam, marca a gente aqui no Você Bonita, marca no meu Instagram também, porque assim, gente, comer bem de maneira saudável é mais fácil do que você pensa, fica pronto muito rápido. É delicioso, mas muito, 1000 vezes, né, 1000 folhas? 1000 vezes delicioso, a cada folha é uma gostosura que você coloca na sua boca, é muito bom, parabéns. Obrigada. Vamos colocar mais perguntinha? Enquanto a gente come aqui também, ó. A Gelsi, obrigada. Com idade, é mais difícil para a perda visceral? Essa tal gordura visceral, né? Gente, é óbvio que com o passar dos anos, a gente modifica um pouco o nosso metabolismo. Mas eu não concordo que isso seja uma condenação irreversível. Então o fato de eu estar envelhecendo, é por isso que eu vou ficar com excesso de gordura abdominal, eu vou ter mais tendência a doenças, mais problemas de saúde porque eu estou envelhecendo? Não. É óbvio que a natureza, ela modifica o nosso metabolismo. A gente não tem a mesma eficiência aos 80 anos de queimar o que a gente come quando tinha 18, 20. Mas isso a ciência está mostrando, isso não é condenação, basta você manter um estilo de vida saudável. Talvez a hora que a gente precise de mais atividade física é quando a gente está envelhecendo. Porque aí você mantém a quantidade de músculo adequada, você continua tendo o próprio exercício físico, otimiza a termogênese, tecido adiposo marrom. Então a gente não tem desculpa, tem que continuar se cuidando, mantendo uma alimentação saudável, fazendo atividade física. E óbvio, a mulher na menopausa começa a acumular mais gordura no abdômen. É verdade, ela pode acumular. Mas para isso tem a reposição hormonal, para quem não tem contraindicação, e manter estilo de vida saudável, manter taxas hormonais adequadas, inclusive a própria testosterona, não só o estrogênio e a progesterona, para poder você conseguir envelhecer bem, né? A gente vê muitas pessoas com 80 anos, 70 anos de idade sem barriguinha, porque estão se cuidando também. Não queria nem mostrar a minha, viu? Cinquentinha, hein, gente? Você tem 50 anos? Fiz, esse ano. Olha! Um choque até hoje, gente, mas já vocês sabem. Mas, sem uma barriga, hein? Comendo direito, uma alimentação saudável, equilibrada. E como de tudo, gente, mas de tudo um pouco, né? Tá vendo? É possível, não pode ser uma desculpa, porque às vezes é normal, né? Às vezes a gente colocar desculpinhas assim, mas é porque eu já tenho tantos filhos, mas é porque eu já tenho tanta de idade. É mais difícil, às vezes, um pouquinho? Sim, vai ter um pouquinho mais de trabalho, mas é possível. Então, ó, força aí, foco na missão, que vai dar tudo certo. Também acho, foco. Mais pergunta, dá tempo, pode mais uma.
Olha, gente, isso tá muito gostoso, Malu. Tá até uma cremosidade que vocês não estão entendendo. Ó, diminuir carboidratos à noite ajuda na diminuição da gordura abdominal? Perguntou a Cristina. Depende do Maravilha que vai acontecer no dia seguinte. Se você vai fazer um exercício físico intenso e você não quer perder massa muscular, por exemplo, no outro dia você tem que acordar com reserva energética. Você precisa do carbo para o dia seguinte. Então essa pergunta é, sou sedentária, não faço nada e me entupo de carboidrato à noite, vou ter mais barriguinha? Vai. Porque você não vai gastar essa energia no dia seguinte e ela vai começar a acumular como reserva energética. No começo, como glicogênio, né, que é no músculo, uma reserva de energia no músculo, mas depois vai virando tudo gordura, principalmente na região abdominal. Então, importa o que você vai fazer no dia seguinte. Perfeito. Ó, não preciso nem falar, né? Quando eles vêm aqui, é assim, uma aula, eu comi sucesso tudo. Total, já comeu tudo? Calma, eu tava com fome. Delícia, nessa hora eu também não almocei ainda não. Tô com fome, vou comer tudo depois, tá bom demais. Olha, façam essa receita, Malu. Demais, incrível, obrigada. Como sempre. Ó, quer seguir a Malu lá no Instagram? Facinho, é @NutriChef Malu Lobo, porque ela é nutricionista e é uma grande chefe de cozinha também, então @NutriChef Malu Lobo, facinho. E o doutor Roberto Navarro também é fácil no Instagram, que é @Dr. Roberto Navarro, com 2 R's no final, tá? @Dr. Roberto Navarro. E aí vocês podem também continuar esse papo com eles e perguntar muito mais. E é isso. Perfeito. Gente, muito obrigada. Eu adorei, né? A gente que amou. Muito bom. Eu tenho a sorte de sempre que eu venho aqui cobrir a Carol, vocês estão e é uma felicidade pra mim. Obrigada, viu? Obrigada a você, imagina. E agora, o que acontece? A gente vai ter dicas pra vocês, então presta atenção nessas dicas incríveis, porque a gente volta com treino que, ó, tá incrível também. Então, até daqui a pouquinho.